nome é Sara, tenho 30 anos, sou professora e sou torcedora do América. Torcer para o América, para mim, é lembrar do meu pai. Eu comecei a torcer para o América em razão do meu pai, que era torcedor americano fanático, e ele nos ensinou, desde criança, a mim e aos meus irmãos, a sermos americanos. E foi toda a nossa infância assim, éramos os únicos americanos da escola, os únicos americanos do bairro, os únicos americanos da família. Somos de uma família de atleticanos, praticamente, de lado de pai e de lado de mãe temos também cruzeirenses, mas somos os únicos. Então é um amor que veio do meu pai, uma paixão que não dá para explicar e que cresceu com ele. E desde a infância a gente vai aos jogos, eu comecei aí desde 8, 9 anos. E acompanhei, o primeiro título que eu acompanhei do América foi de 1993. E então isso foi uma coisa construída mesmo dentro de casa, e muito em função mesmo do meu pai, desse vínculo mesmo afetivo com ele. Não, hoje eu tenho ido pouco ao estádio, eu não vou tanto, mas até porque isso tinha muito a ver com meu pai, com o vínculo que eu tinha com ele, e ele já faleceu. Então eu assisto muito pela televisão e acompanho muito pela internet, acompanho muito pelas redes sociais. E então assim, não interessa o que estiver acontecendo, eu estou acompanhando. Então se estiver ao meu redor, eu estou acompanhando o América. Se estiver tendo reunião de grupo de pesquisa, na reunião dos nossos grupos, eu estou prestando atenção, uma parte na reunião, uma parte estou no Twitter vendo o jogo, porque não tem jeito, uma parte está sempre com o América. E então a minha relação hoje de acompanhar jogos é mais via televisão, e sempre que dá, ou sempre que a gente pode, arruma companhia, porque é difícil ter companhia para ir aos jogos, eu vou à Independência também. Olha, em síntese, assim, dizer que torcer para o América é algo já difícil, desde a infância. Por isso que o amor pelo América já é algo que já se explica por aí, É um amor que não se mede por título, não se mede por boa campanha, não se mede por nada além do que o próprio amor. Eu vi o América ser campeão só 2 vezes, campeão mineiro. Então, isso por si só já diz, desse tempo todo que eu acompanho o América e do meu amor que não diminui por ele, já diz a paixão que eu tenho por esse time. E não interessa, não me importa a atuação, eu vivo brigando, vivo xingando, mas hoje, por exemplo, atualmente o América tem enfrentado uma série de problemas, perdeu 21 pontos recentemente, por escalação irregular de jogador. Vem, direto, acontece um problema ou outro, escala jogador que a gente não quer que escala, um jogador ficou gordo de uma outra equipe, o jogador tá ruim, não tá prestando, a América vem, contrata, a gente fica com uma raiva danada, uma série de problemas que a gente não gosta de ver no time. Então, assim, a situação atual, o time estava bem, estava tá na Série B, estava entre no G4 e de repente perdeu 21 pontos, agora conseguiu recuperar 15. Está na luta para tentar estar no G4 de novo, mas vai ser uma luta muito grande agora para conseguir subir, para conseguir ter o acesso. E essa é a nossa briga, para tentar ir para a Série A, mas ao mesmo tempo que vai para a Série A, também é uma briga para conseguir ter um bom time para se manter na Série A, porque cai para a Série B de novo. Mas é o eterno América, uma América que eu vivi minha vida toda, uma América que tem uma categoria de base incrível, que já formou jogadores como Tostão, Gilberto Silva, já formou jogadores como Fred, já formou Euler, mas que não consegue manter um time profissional. Então é uma briga eterna, um dilema eterno do América que a gente lida o tempo todo, a paixão é isso. Historicamente o rival do América é o Atlético, que protagonizava com o América o clássico das multidões há décadas atrás. Mas hoje eu digo que o próprio rival do América é ele mesmo, pelas próprias atrapalhadas que o América faz, porque não consegue trazer da categoria de base, não consegue trazer os próprios jogadores, seus próprios bons jogadores para o elenco titular, para o elenco profissional. Mas pensando no cenário mineiro, os rivais mesmo são Atlético e Cruzeiro, mas infelizmente não consegue manter ali ainda não consegue manter uma rivalidade à altura do que deveria manter, do que teria condições de manter se tivesse uma diretoria que valorizasse mais seus jogadores de base. Eu acredito que para a torcida americana tenha sido Jair Bala, o maior ídolo do América.
Mas outros também figuraram aí na história, na minha história, né, na minha percepção enquanto torcedora que acompanha desde 93, que eu vi jogar. Posso citar o Gilberto Silva, né, também vi Euler jogar, vi Fred jogar, mas também já num período mais recente. Mas o meu grande ídolo na América mesmo, acho que talvez muitas pessoas, não sei, né, se tem uma projeção, é o Milagres, né, que foi o goleiro do América por um bom tempo, que hoje é treinador das categorias de base. Para mim era o maior ídolo, quem eu gostava, brigava para poder dar a mão para entrar em campo. Eu entrava praticamente todas as partidas, eu estava lá para entrar em campo quando era criança. Para mim era o maior ídolo, era ele. Olha, é difícil lembrar gols assim, mas eu lembro de uma partida do América que eu nunca vou esquecer, que eu tenho até o ingresso até hoje. Para mim é uma partida histórica, que é o torneio centenário que aconteceu aqui em Belo Horizonte, foi em 1997, se não me engano, que o América jogou contra o Milan. Então eu lembro que foi um gol, foi 1-1 o placar, foi um jogo para mim memorável, histórico, que eu acho que nunca vai acontecer mais. Que foi 1-1, um gol de Celso do América e Jorge Weah do Milan. Então assim, para mim esse é um gol histórico. Né? Empatar com o Milan, né? Já não me recordo mais. Já não me recordo, já não tem mais. Isso aí já não consigo mais. Eu lembro que eu estava ali, lembro do empate, lembro de quem fez, mas a minha memória já não consegue mais captar tão a fundo como se procedeu. Eu tenho o meu ingresso, mas já não consigo, já embolei com outras memórias, eu não consigo mais ter precisão. Mineiros 93, foi meu primeiro título, a primeira vez que eu acompanhei o América. E nunca me esqueci da comemoração disso, né? De tanto que isso impactou a minha vida, impactou a minha história, a história com a minha família, com meu pai, com meus irmãos. Que jogo do América era um evento pra gente, né? A gente saía de casa, era 4 horas antes de começar o jogo, a gente ia pra Independência, se o jogo era às 4 da tarde, meio-dia a gente estava lá, né? Era praticamente um evento, era uma festa. Então, esse dia foi mais festivo ainda, né? E eu me lembro que depois teve um jogo comemorativo, né, desse título para entregar, se não me engano, para entregar a medalha, para entregar o troféu. Eu me lembro que o América fez um gol, uma pessoa do meu lado, não sei se era amigo do meu pai, me jogou para o alto, tenho essa memória, eu só sei que eu voei para o alto e voltei de volta para a arquibancada. Então, assim, são memórias, né, então nunca me esqueci disso, né, então para mim o título é o Mineiros 93. Olha, difícil lembrar, assim, difícil, só brigas, se eu vi, foram brigas irrelevantes, assim. Mas agora, dentro da arquibancada, já vi algumas discussões. Mas a torcida do América é uma torcida muito tranquila, né? Uma torcida muito pequena, uma torcida muito que se conhece, né? Então, eu brinco com os meninos, né, brinco com os meninos do GFUT, né? Às vezes eu vou lá, fico anos sem ir, né, na torcida do América, e de repente eu vou e conheço as pessoas, né, cumprimento pessoas que tem 10 anos que eu não vejo, elas perguntam sobre minha família, perguntam sobre minha irmã, perguntam sobre meu irmão. Então é um círculo de convivência ali de pessoas que é difícil que isso possibilite brigas, né, mas tem discussões, às vezes uma pessoa puxa uma música, outro grupo puxa outra, do meio puxa outra, aí começa, gente, não vai dar certo, aí começa a ter uma discussão, e na verdade ninguém canta nada, ninguém do outro time não escuta nada que a gente está cantando. E aí rola um certo desentendimento, mas na verdade nada muito, porque acaba criando um círculo, né, de convivência muito forte, né, de muitos anos. Então tem pessoas ali que eu poderia citar várias que tem 20 anos que eu conheço e que se eu for lá, for no mesmo lugar do Independência, embora ele tenha sido reformado, se eu for na Pitangui ali, determinado setor, eu vou encontrar as mesmas pessoas. Né? Algumas infelizmente já se foram, mas outras estão ali do mesmo jeito. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. E cantando nossa música querida, vibramos com amor no coração. Enaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América decacampeão. As suas cores são alviverde, sua torcida feminina é demais. A sua classe aristocrata é quem fulmina os seus rivais. A América és o maior, teu futebol é sensacional. Cantamos para o mundo inteiro, tu és a glória do esporte nacional.
Teve Copa. É difícil, né, a gente ainda avaliar, né, porque ainda as coisas acabaram de acontecer, né, a gente ainda está embriagado um pouco com tudo, né. Mas assim, eu acho que há um misto grande de nós, né, que somos, né, eu, né, por exemplo, sempre desde criança tive uma identificação muito forte com o futebol, desde muito cedo, independente do América. Acho que o América foi um motor muito grande para isso, mas uma identificação muito grande e de querer uma Copa do Mundo, de ter aquela coisa de arrepiar, de fazer uma Copa aqui no Brasil, aquela coisa da emoção de viver aquilo. Mas ao mesmo tempo de reconhecer uma série de questões que são muito relevantes para se pensar, né? Uma realização de um evento desse de tamanho porte aqui no país, as implicações disso, todas as pessoas envolvidas, todas as produções que envolvem isso, todas as dificuldades, né? E pensar num país tão grande como o nosso, né? E as reivindicações de diversos segmentos que têm a sua legitimidade, embora a gente tenha, né, reconheça que não é, né, que, enfim, que é importante, que seja importante a realização, né, do evento, assim como foi, né, acho que hoje para mim está claro que teve Copa e foi muito bem realizada, e foi muito bem executada e foi ótimo, acho que foi muito bom para a gente, mas que também não dá para a gente se isentar dos problemas que isso, né, de todos os impactos disso, né? E aí é o momento da gente estudar isso agora, é o momento da gente trazer isso para o meio acadêmico ou para as outras instâncias para começar a pensar isso, né? O que foi isso, quais os impactos disso, né? E pensar nos vários segmentos da sociedade que estiveram envolvidos e pensar nos discursos que foram produzidos, né, sobre isso, né? Como que a sociedade foi envolvida, diversas pessoas, diversos sujeitos foram envolvidos nisso. E, bom, acho que está tudo ainda por se pensar, né? Está tudo muito fresco ainda para a gente ter uma avaliação mais contundente, né? Mas eu acredito que foi um momento muito tenso, né? Muito difícil da gente, enfim, de um país muito contraditório historicamente, né? Então, você pensar a realização de um mega evento desse porte realmente, por um lado, indigna, por outro, emociona, porque é um país que historicamente se identificou com esse esporte enquanto um dos seus maiores símbolos culturais, isso é inegável, né? Isso não dá para a gente descartar, não dá para a gente jogar no lixo, não dá para fingir que isso não mexe com a gente, né? Não dá para dizer que isso não é nosso, que isso não faz parte da gente, né? Que não é da nossa identidade, mas ao mesmo tempo não dá para jogar no lixo toda a contradição histórica que o nosso país foi construído, né? Todas as pessoas que foram alijadas dos processos de poder, de ter acesso às coisas, né? E aí agora é o momento de questionar isso, quem de fato teve acesso, né, a esse evento, quem de fato foi, quem de fato, né, pôde se beneficiar disso, né, quem assistiu, né, e agora acho que é o momento de avaliar isso, né, tanto o meio acadêmico quanto outros segmentos que possam fazer essa avaliação. Bom, embora a Independência não tenha sediado, também seguiu o mesmo modelo, né, assim, está seguindo os mesmos modelos. Olha, aí também é bem controverso, né? Porque a gente tem a mania, o saudosismo nosso, de pensar assim, eu gosto daquele velho estádio de arquibancada, né? De concreto, mas acho que muita coisa foi positiva, assim, eu acho que não dá para negar as coisas boas, né? Mas ao mesmo tempo é problemático pensar que teve que haver, né, um evento desse para que as coisas melhorassem. E pensar que por que o investimento que o futebol já tem, né, os recursos que o futebol já gera, não fossem, né, suficientes para que os estados tivessem pelo menos uma condição digna, né, de alguns serviços, né, igual, por exemplo, banheiro, né, alimentação um pouco mais adequada, um pouco mais de segurança, pensar que teve que ter-se um evento, né, padrão europeu para que algumas condições básicas, né, de dignidade, né, como ter um papel higiênico no banheiro, como ter um sabonete no banheiro, fosse fornecido para a população, né. Então, quer dizer que a partir de um evento padrão FIFA, que isso vai ser fornecido, né, para um consumidor, para um torcedor, que já historicamente está ali, né, há tanto tempo participando, né, daquele espetáculo esportivo, que faz daquele espetáculo esportivo, né? Então, eu acho que algumas melhoras são evidentes, mas assim, ao mesmo tempo isso mexe muito com o torcer, né, com a forma de torcer das pessoas. Então, muitos incômodos têm sido percebidos. Eu, particularmente, não gosto da cadeira, não gosto de ter meu lugar numerado, acho que isso quebra um pouco os vínculos, né, de sociabilidade, você tem que sentar em determinado lugar, não pode sentar em outro. Né? Então, você tem que combinar com as pessoas aonde você vai comprar seu ingresso, porque senão você não senta perto das pessoas que você quer sentar, acho que isso te limita. Acho que tem uma série de coisas, obrigar as pessoas a ficarem sentadas. Nós não estamos acostumados a
né, assistir jogo sentado, né. Então, assim, é uma série de coisas que vão, uma série de normatizações que vão sendo de alguma forma impostas, que precisam ser, né, ponderadas, né, de alguma forma, né, não impostas como estão sendo colocadas. Isso vem causando desconforto, né, alguns segmentos, outros não, mas eu particularmente, assim, preferia o modelo arquibancada mesmo de concreto, que eu me sentia mais confortável, eu ia para onde eu queria, sentava do jeito que eu queria, pulava do jeito que eu queria, né, e aí curtia do meu jeito ali, sem ter que preocupar meu número de ingresso é aquele, você tem que ficar sentada, né. Exatamente, não dá para falar que toda a culpa vem das torcidas organizadas, como também não dá para fechar os olhos para isso, né? Porque não dá para dizer que toda a violência que acontece vem delas, né, no estádio, né, que elas são culpadas de tudo que acontece e ignorar todo um círculo de violência que tem fora, né, e que de alguma forma tem que buscar entender o que motiva os torcedores a se unirem para fazer ter determinadas atitudes de agressão e entender se isso faz parte também do contexto da própria torcida organizada, porque as torcidas se organizarem não quer dizer que elas estão se organizando para algum ato, né, de violência em si, não quer dizer que, né, elas pode ter grupos ali que vão se organizar para isso, outros não. Então é preciso entender melhor a constituição dessas torcidas, de alguma forma. Agora, vincular isso diretamente, né, à violência, isso para mim é uma coisa absurda, né, uma coisa que não tem cabimento. Assim, eu acho que as torcidas organizadas também contribuem para o espetáculo, sempre, né, tem a sua parcela de contribuição. É preciso perceber que pessoas dentro ali daquela formação, dentro daquela organização, fazem, né, determinados tipos de conduta que precisam ser repensadas, mas atribuir às suas organizadas o papel, né, de protagonistas da violência, eu já acho que é complicado, mas também fechar os olhos, né, para o que vem acontecendo também, né, acho que tem que mapear, fazer um mapeamento do que, né, de fato, o que acontece, enfim. Eu acho que é mais um reflexo mesmo da própria da nossa sociedade, que ainda é muito racista, né? A gente fecha muitos olhos para isso, né? Eu acho que nós somos muito racistas ainda. A gente, né, o brasileiro, no geral, ainda tem uma dificuldade muito grande de aceitar o outro, de aceitar as diferenças, e isso se reflete em vários lugares. E eu acho que o futebol tem essa característica, infelizmente, ainda de achar, do campo, achar que ali pode manifestar qualquer tipo ter qualquer tipo de atitude. Agora, essa questão das punições, né, eu acho que tem um lado